Esther é o livro, capítulo 6, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Quantos podem dizer amém? Pergunte a quem está do seu lado antes que você retorne ao seu assento, o que se fará ao homem cuja honra Deus se agrada. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra, por especial gentileza, retorne ao seu assento. O livro de Esther é, sem dúvidas, um dos livros mais fascinantes da Bíblia Sagrada e também um dos livros mais debatidos durante toda a construção do cânon sagrado. Nós sabemos que este livro, apesar de conter uma das mais belas histórias poéticas do texto bíblico, carrega algumas divergências de todos os outros livros que comumente expressam a sua sacralidade pela manifestação de Deus. No livro de Esther nós não encontramos o nome de Deus, nenhuma menção a Deus, nenhuma referência a Deus. Não há nenhum salmista declamando uma poesia de adoração a Deus. Não há nenhum profeta dizendo assim diz o Senhor. Não há ninguém levantando as mãos, pastor Aristides, em oração e dizendo, Deus, socorre-nos. O nome de Deus não aparece neste livro. Contudo, em uma análise cuidadosa, não nos restam dúvidas que uma história como esta só poderia ser escrita se o próprio Deus estivesse a redigindo. Até porque, quem foi que disse que Deus precisa aparecer para mostrar que é Ele quem está no controle? Na história de Esther, ou em toda a trama narrada no livro de Esther, é perceptível a condução divina em todo o curso desta história, sem mesmo Deus precisar aparecer. É Deus quem vai direcionando, é Deus quem vai alinhando, é Deus quem vai costurando, é Deus quem vai conduzindo. Afinal de contas, na história do seu povo, quem conduz é Deus, quem administra é Deus, quem rege é Deus. Nós precisamos ter esta consciência, porque nós nos acostumamos com a manifestação de Deus de acordo com aquilo que já vimos. E para termos certeza que Deus está conosco, às vezes precisamos que uma sarça queime, que um monte trema, precisamos que um profeta se levante e diga, assim diz o Senhor. Precisamos que o nosso corpo se arrepie, mas quantas são as vezes que na história da nossa existência, passamos por momentos em que os profetas não aparecem, em que o corpo não se arrepia, em que o monte não pega fogo, em que a sarça não incendeia, em que a água amarga não vira água doce, em que a rocha não verte água, em que a providência não chega. E é nestes momentos que somos tentados a pensar, será que Deus está comigo? Porém, mesmo no silêncio das manifestações divinas, se Deus não estivesse com você, nem aqui você teria chegado. Nós só chegamos aonde chegamos, e é isto para quem crê, porque quem conduz a nossa história é Deus, quem escreve a nossa história é Deus, quem conduz a nossa história é o próprio Senhor. Tem alguém que acredita nisso?
nesta manifestação clara da condução divina nas entrelinhas da trama de Ester, está também a história de Mardoqueu, alguém que Deus levanta com um propósito específico de conduzir, direcionar esta que será a válvula de escape, a esperança para os judeus em um tempo de crise. Contudo, para além do serviço do ministério de Mardoqueu no auxílio a Ester, a história de Mardoqueu é um testemunho da escrita divina. É na história de Mardoqueu que nós vamos descobrir que Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. No capítulo de número 6, essa verdade se evidencia em mais uma das experiências que Mardoqueu protagoniza com este Deus que não aparece, mas que conduz, que não se revela, mas que está escrevendo, que não se manifesta, mas que está direcionando. O Deus invisível, que não aparece para Mardoqueu, aparece no quarto do rei para tirar o sono do rei, a fim de que o rei relembre, descubra, conheça quem era Mardoqueu. E é interessante que esta madrugada, cujo Deus resolveu se manifestar sem aparecer, em que o rei perde o sono, é no livro das crônicas que ele descobre que no seu reinado tinha alguém que deu a vida por ele, que no seu reinado tinha alguém que lutou por ele, que no seu reinado tinha alguém que guerreou por ele. Ao ouvir isso, a pergunta é: o que é que ele recebeu? A resposta: nada. Quando ele entende que a honra não havia ainda sido valorizada, imediatamente o rei entende que chegou a hora de retribuir aquilo que havia sido feito por ele e por seu reinado. É aqui que aparece Amã, que está entrando no palácio para destruir Mardoqueu, aniquilar tanto ele como o seu povo. A forca já estava preparada, o plano diabólico já estava construído. Amã entra no palácio para pôr fim na história de Mardoqueu, e é o rei quem o chama para conversar. Quando Amã se aproxima, o rei pergunta: o que deve ser feito ao homem cujo rei deseja honrar? Amã, que tinha sede pela coroa do rei, que tinha sede pelo cetro do rei, que tinha sede pela glória do rei, que tinha sede pelo lugar do rei, diz: rei, o senhor deve dar a sua coroa, as suas vestimentas reais, o seu cavalo real, e este homem que o senhor deseja honrar, deve ser conduzido na cidade, com um cântico entoado: eis o homem cuja honra o rei se agrada, eis o homem cuja honra o rei se agrada. Quando o rei ouve aquilo, ele diz: então me traga Mardoqueu, porque chegou a hora de o honrar. Ao ouvir a história de Mardoqueu, o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito nestes minutos em que estava vindo para cá. Deus me disse: diga para a minha igreja que eu sou um Deus que sei honrar os meus. Eu vou repetir esta palavra e a gente vai entender. Eu sou um Deus que sei honrar os meus. A pergunta que a gente faz é: o que o Senhor faz, cujo homem, cuja mulher, Ele deseja honrar? Primeiro, a primeira ação divina quando Ele quer honrar alguém, é estabelecer o tempo da colheita. Eu vou repetir essa palavra. Quando Deus deseja honrar alguém, Deus estabelece o tempo da colheita. O rei chama Amã, pergunta a sentença para recompensar Mardoqueu. Só que o que Mardoqueu fez não foi hoje.
O que Mardoqueu fez não foi agora. O que Mardoqueu fez foi no passado. E na mente de Mardoqueu talvez há insegurança quanto à recompensa. Será que o rei será lembrado do que fiz? Será que o rei verá o que fiz? Ou, mais do que isso, o que fez porque era certo, não pela expectativa da resposta. O que fez porque era correto, não pela expectativa da colheita. Mas o que importa é que o que ele fez, o rei estava retribuindo. Por quê, pastor? Quando Deus resolve honrar alguém, não tem sementes plantadas que não sejam colhidas. Eu vou repetir esta palavra: quando Deus resolve honrar alguém, não tem ações, não tem palavras, não tem renúncias, não tem gestos que tenham sido semeados de forma correta, que o rei se esqueça. Diga para alguém que está do seu lado: descansa o teu coração, descansa a tua alma. Me ajude a pregar para ele. Diga para ela: descansa o teu coração. Tudo que você tem feito para a obra, o rei está anotando, o rei está registrando, o rei está contabilizando, e não tem ninguém na terra capaz de impedir. Quando o rei decide honrar, podem até se levantar, o rei honra. Podem tentar parar, o rei honra. Porque quando o rei quer honrar, ninguém consegue parar. Tem alguém que crê nesta verdade? Eu preciso liberar uma palavra profética sobre alguém que crê. Segure uma de suas mãos aos céus. Se você acredita em palavra profética, Deus lhe trouxe aqui para renovar as suas forças, para pegar na sua mão e lhe dizer: não pare de caminhar, não pare de trabalhar, não pare de fazer. Faça o que tem que fazer, porque tem que fazer, independente se o que faz está sendo visto ou não. Quem vai te recompensar está escrevendo todo o trabalho de sua mão, e a recompensa vai chegar. Quem crê nesta palavra, por 30 segundos celebre uma palavra de gratidão a Deus. Depois eu vou continuar. Eu estou sentindo a graça dele. Porque, pastor Gesiel, há um renovo de Deus sendo liberado por alguém, para alguém, por causa de alguém, na noite desta terça-feira. Deus está pegando na mão de alguém e está dizendo: não pare de caminhar, não pare de fazer. Pastor, mas ninguém viu, ninguém reconheceu, ninguém olhou, ninguém percebeu, ninguém identificou. Deus está dizendo: eu ainda tiro sono, eu ainda acordo de madrugada, eu ainda sopro o nome. Eu estou sentindo Deus abraçando alguém aqui, dizendo: a hora da honra vai chegar, queira o inferno ou não, as sementes serão colhidas. Quem crê nesta palavra, abre a boca para adorar, para adorar. Segundo, o que fazer ao homem que o rei deseja honrar? O que Deus faz quando quer honrar alguém? Primeiro, estabelece o tempo de colheita. Segundo, estabelece um tempo de justiça. Pastor Isaías Honorato, Amã entra com a intenção de matar Mardoqueu, e Deus está dizendo: chegou a hora da honra. A armadilha preparada contra alguém que o rei deseja honrar, não será usada por aquele que o rei deseja honrar. Eu preciso liberar uma palavra de Deus para alguém. Quando chega a hora de Deus honrar alguém, não existe injustiça que permaneça de pé. Pastor Arlindo, não existe inverdade que permaneça. Nós precisamos entender que a nossa batalha é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade. Mas
eu preciso declarar que quando o rei deseja honrar alguém, todo espírito maligno das trevas que tentou travar, que tentou parar, que tentou neutralizar, que tentou paralisar, é obrigado a correr. Por quê, pastor? Na honra há justiça, na honra há justiça. Eu estou sentindo graça sobre esta casa. O espírito de profecia prega na minha boca. Quando chegar a hora de Deus sobre a tua vida, descansa o teu coração. Não tem Amã capaz de cortar a tua cabeça. O rei irá te encontrar. Quem crê nesta palavra, abre a boca para adorar. Deus hoje está reforçando a segurança de alguém. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus ministrando ao meu espírito. Diga para a minha igreja que eu estou dando ordem a anjos para entrar na batalha de alguém, para entrar na guerra de alguém. Lá no teu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade, lá na congregação, nobre pastor, que o Senhor dirige, aonde houver um espírito de Amã tentando paralisar o projeto de Deus na tua vida, Deus está dizendo: a forca vai ser usada, mas não é por ele, não é por você. A forca vai ser usada, mas não é por ti e nem pela tua casa, porque eu, o Senhor, te guardo, te protejo, te escondo, te livro. Você não está sozinho, você não está sozinha, o rei está te olhando. É isso que Deus faz quando quer honrar alguém. Mas terceiro, o que a gente precisa fazer quando o rei nos honra ou quando Deus nos honra? Porque a Bíblia vai nos dizer, pastor Luiz Carlos, meu amigo e mentor, que Mardoqueu é colocado no cavalo do rei. Aqui eu encerro. Com a estola do rei, com a coroa do rei, e sai andando pela cidade. E todos estão olhando. Ali vai alguém com a glória do rei. Ali vai alguém com a veste do rei. Ali vai alguém com a coroa do rei. E todos o ovacionavam como se rei fosse. Só que quando termina, pastor Gisiel, o tempo da recompensa ou da honra, Mardoqueu tira a coroa, Mardoqueu tira a estola, Mardoqueu desce do cavalo e volta para a porta. Porque uma coisa que precisamos entender é que quando Deus decide nos honrar, a coroa pode ser de glória, mas é do rei. A estola pode ser de honra, mas é do rei. O cavalo pode ser real, mas é do rei. É por isso que Deus honra Mardoqueu e não Amã, porque Amã queria a coroa do rei, queria a estola do rei, o cetro do rei. Mardoqueu só queria servir, e porque queria servir, o rei disse: usa a coroa, usa a estola, usa o cavalo, porque eu sei que a hora que eu tirar o que eu te dei, você volta para a porta fazer o que nasceu para fazer, o que foi chamado para fazer. A gente pode pregar mais a glória do rei, a gente pode liderar mais a glória do rei, a gente pode ocupar cadeiras, mas a cadeira também é do rei, a coroa também é do rei. Quem veio adorar ao rei dos reis, levante as duas mãos aos céus e por um minuto não deixe essa igreja em silêncio. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Os que são batizados com o Espírito Santo, orem em línguas, porque aqui estamos pelo rei, aqui cantamos pelo rei, aqui louvamos pelo rei. Curitiba será alcançada